Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Thomas Conte e esse é mais um vídeo da nossa série de orientação de pesquisa no YouTube. O vídeo de hoje eu acredito que possa ser especialmente interessante não só para jovens pesquisadores, mas também para jornalistas e divulgadores científicos. Por quê? Porque a gente vai dar continuidade ao tema do vídeo 5. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição, recomendo que você dê uma olhada, que é o tema de como a gente estima a qualidade de um texto ou de uma determinada afirmação que se pretende verdadeira ou que se pretende como cientificamente embasado, como que a gente pode avaliar isso antes mesmo de ler o texto até o fim ou antes mesmo da gente entender todos os detalhes a respeito do que está por trás dessa afirmação. Então, como a gente viu no vídeo anterior, é inevitável que a gente adote algumas regras sobre como fazer isso, porque ler um texto científico toma tempo. São textos mais áridos, são textos que não foram feitos pensando em ser agradáveis de ler, né? Com sorte são textos claros, mas ainda assim pode tomar muito tempo ler, às vezes até dias para se ler um texto com o devido rigor. Então a gente tem que adotar algumas regras. No vídeo de hoje, pretendo usar tudo que a gente viu no quinto vídeo, tá? Acrescentar mais algumas coisas sobre como a gente combina esses vários critérios, tá? Para fazer um mapeamento rápido. Então não pode ser algo que toma muito tempo, porque se tomar muito tempo, já valeria mais a pena ler o texto até o fim mesmo. Então, como relativamente rápido, a gente pode adotar vários critérios e aplicar na prática. Para fazer isso, eu trouxe também dois exemplos, tá, de dois pesquisadores brasileiros que aparecem volta e meia no debate público defendendo uma afirmação extraordinária, e a gente vai adotar essas regrinhas simples que a gente viu no vídeo 5 e vamos ver nesse vídeo agora, para avaliar se vale a pena dar um crédito para essa posição deles ou não. Então, qual que é essa ideia de checagens cruzadas de qualidade? É a gente buscar pedacinhos de informação de vários lugares diferentes para tentar formar uma imagem, tá, qual é a qualidade esperada daquele texto antes mesmo da gente ler. O que é importante a gente ter claro, gente? Que independentemente de tudo que eu colocar aqui, tá, de todas essas heurísticas, no limite, o que manda é o artigo. Em que sentido? Se o artigo é bom, se o método dele é bom, é robusto, tá? Foi bem feito, chegou numa conclusão que é verdadeira, mesmo que a gente não saiba ainda se é verdadeiro ou não, mas enfim, se ele chegou numa conclusão verdadeira, é isso que importa. Tá? É isso que importa e acabou. Aí tanto faz quem escreveu, tanto faz o periódico que tá, tanto faz qualquer outra coisa, tá? Que a gente possa trazer. O artigo é o que manda. Por outro lado, se o artigo está mal escrito, se o resumo já está meio confuso, as coisas não estão muito bem organizadas ali, existe uma chance dele estar certo? Claro que existe, sempre existe. Né? Até por acaso, né? A gente vai falar do Gettier, espero, em outro vídeo. Até por acaso pode ser que o artigo acerte, mas a gente não está interessado em acaso, a gente está interessado, né, quando é de caso pensado uma determinada defesa. Então, pode ser que seja certo, mas a chance vai diminuindo. Então, o primeiro passo é o artigo. Esse artigo parece que está bem escrito, ele está partindo de boas referências, então a bibliografia que ele está citando são de fontes que a gente considera fontes de alta qualidade científica, falei sobre isso no vídeo anterior também. O resumo dele está bem escrito, as ideias estão bem apresentadas, a própria formatação do artigo está bem feita, né? Tudo isso ajuda a gente a formar uma primeira impressão daquele artigo. Aí você pode me falar, Thomas, mas isso é um absurdo, como assim você vai avaliar até esteticamente o artigo, você vai avaliar até a qualidade só do resumo para tomar uma posição e ver se você continua lendo ou não? Sim. Por quê? Justamente porque essas coisas, em tese, são mais fáceis de fazer. Tá? Então, se o texto é muito bom, tá? Quer dizer que ele, para ser cientificamente bom hoje, com tanto pesquisador que existe, com tanta coisa feita, para ser cientificamente bom hoje é tão, mas tão difícil que é estranho pensar que alguém que ia se dedicar ao máximo para fazer um trabalho científico de altíssima qualidade não se daria o trabalho,
né, de fazer o mais fácil, né, que é uma formatação adequada, uma boa apresentação do texto, etc. Então, isso é super importante, dar uma olhada. O artigo é que manda, no limite. Mas pode ser que, enfim, você queira buscar mais informações. E é importante que você busque, para a gente não colocar toda a nossa decisão em uma cesta. Depois de olhar para o artigo, olha para o autor. Isso é algo que eu mesmo demorei um tempo para começar a fazer. Então, se deparou com um texto novo, você vai ler ele até o fim ou não? Você vai dar um crédito para aquele texto, um voto de confiança no texto ou não? Pega o autor ou os autores, busca no Google Acadêmico que seja, que é mais rápido, mais fácil, né? Bem prático. Por quê? Vê quem são esses autores, eles estão pesquisando nessa área ou não? Eles costumam publicar em periódicos de alta qualidade ou não? Claro, se for um jovem pesquisador, muito provavelmente não vai ter currículo quase nenhum de pesquisa, né? E tem que colocar a idade na conta também. Mas enfim, vale a pena olhar para o autor, ver se ele é um pesquisador ativo ou pesquisadora ativa, se ele está engajado em pesquisas nesse tema ou se esse artigo específico é algo que é mais inusitado, que ele resolveu mudar de tema de repente. Tudo isso pode ajudar a formar uma opinião melhor. Se ele tem coautores, quem são esses coautores, se eles também costumam publicar em lugares de alta qualidade ou não. Isso já filtra, gente, só nessa parte de você buscar o artigo, né? Fazer um primeiro olhar crítico, mas olhando para pontos simples de referência dele. E olhar para o autor, onde que ele costuma publicar, os coautores, né, e qual o programa de pesquisa que ele está, você já vai conseguir filtrar muita coisa de baixa qualidade antes mesmo de ler. Depois, dá uma olhada no periódico, onde que aquele artigo foi publicado. É um periódico de alto impacto ou não? Aí você fala, Thomas, mas eu vou me basear nisso mesmo? Vou olhar para o periódico, isso faz sentido? Faz algum sentido sim. Por quê? Porque se você tem uma contribuição científica grande, ou se você acredita que aquele artigo é uma contribuição científica grande, bom, mas está num periódico de baixíssimo impacto. Aí cabe a pergunta, será que o pesquisador acredita que aquela pesquisa dele é uma pesquisa de alto impacto? Porque se ele acreditasse, ele não se daria o trabalho de tentar publicar num lugar que mais pessoas leriam? Então, esse é um ponto para pensar, né? O periódico ele não é só um filtro de qualidade, não é só a questão da revisão por pares. A gente vai ter vídeo só falando da revisão por pares, da importância dela e de alguns problemas também. Mas não é só essa questão do filtro da revisão dos pares. É uma questão da racionalidade por trás do próprio pesquisador. Se você tem uma contribuição grande ali, é natural que você busque dar maior alcance para isso. Então isso é muito comum, às vezes você tem uma ideia de um artigo e você fala, cara, essa é uma ideia muito boa, eu acho que dá para buscar um periódico tal. Putz, essa outra ideia é uma ideia brilhante, eu vou tentar jogar isso aqui em um periódico de mais alto impacto ainda. Então, esse é um raciocínio comum na área de pesquisa, e aí quando você tem algo que pode tá fazendo afirmações que parece que são um grande avanço da área, que está se colocando como uma grande proposta nova, ou derrubando paradigmas ou coisas assim, mas está publicado em um periódico em português, por exemplo, já tem que aparecer um sinal amarelo ali. Será mesmo? Será que a pessoa realmente acredita nisso? É algo a se pensar. Duas observações sobre isso, tá? Duas coisas que eu considero um problema aqui no Brasil. Primeiro, a gente ainda vê muito preconceito com pesquisa internacional. Falei isso lá no primeiro vídeo dessa série, tá? Cuidado com isso. Né? Publicar em inglês, mesmo se é um tema muito do Brasil, com dados brasileiros, existe interesse internacional nisso, que você pode estar avançando uma determinada hipótese teórica, pode ser mais uma evidência contribuindo para todo um corpo de literatura. Então, no mundo, certamente tem mais gente interessada no tema do que se você restringir só no Brasil. Quem tá fazendo pesquisa no Brasil já são pessoas que é esperado que tenham algum conforto com o inglês. Então você não vai estar restringindo o acesso dessas pessoas por estar publicando em inglês, você vai conseguir alcançar essas pessoas da mesma forma e vai ganhar todo o resto do mundo por tabela. Enquanto se você publicar em português, você vai conseguir no máximo alcançar pesquisadores no Brasil.
Ah, mas isso não é injusto, tudo, porque as pessoas que só leem em português. A maior parte dos textos, principalmente ciências sociais, são feitos primeiro em português e depois passado para inglês. Então é muito comum os pesquisadores terem uma versão em português daquele texto, que eles vão deixar disponível na internet, em algum repositório ou até no site pessoal, tá? Ou eles vão fazer coisas em português para divulgar depois. Então, esse argumento de que você tem que publicar em português para dar acesso para as pessoas no Brasil não faz sentido. É muito fácil dar acesso para as pessoas, né? Inclusive, se você já publicou em inglês, é muito fácil passar isso para o português. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, cuidado com o critério Qualis Capes. Eu, pessoalmente, não olho o critério Qualis Capes quando eu estou avaliando a qualidade de um trabalho, tá? Ou a qualidade de um periódico. Por quê? Porque eu sei que tem todo um sistema, a gente vai poder, espero fazer um vídeo sobre o Qualis Capes também, criticando, né? Mas basicamente existem métricas de impacto de texto, tá? Que, se não perfeitas, pelo menos são objetivas e transparentes. Você avaliar quantas citações artigos tem. Eu falei sobre isso em vídeos passados, né? Quem não assistiu, volta lá e dá uma olhada para ter algumas informações sobre isso. Mas o critério Qualis Capes não tem isso, tá? Eles olham para isso, mas também olham, os pesquisadores no Brasil precisam conseguir publicar uma revista melhor, então vamos dar uma nota maior para essa que é mais fácil de publicar. Então tem uma série de critérios políticos mesmo de como funciona a pesquisa no Brasil que estão envolvidos no Qualis Capes e que fazem ele ser um critério muito ruim. Então eu recomendo vocês darem uma olhada em fatores de impacto geral, se o periódico tem fator de impacto, né, se ele está indexado, coisas assim, são elementos importantes para formar uma opinião sobre qual a qualidade de onde esse trabalho foi publicado e, principalmente, ter uma estimativa do quanto o próprio pesquisador achava que valia esse trabalho dele. E, por fim, a ideia de programa de pesquisa, que é você olhar onde os métodos empregados naquele artigo são métodos de referência, onde que eles estão sendo usados. O autor ou os autores estão participando de algum programa maior de pesquisa, alguma abordagem maior, eles têm envolvimento com um departamento que está sempre publicando ou com um grupo de pesquisa que está muito ativo e publicando na área, ou não. Isso pode ajudar a pegar casos onde as pessoas defendem coisas que não tem nada a ver com o que elas efetivamente fazem, né? Tem casos assim no Brasil, então tem um exemplo, um pesquisador muito famoso na área de química no Brasil, que é o Eberlin. Ele aparece às vezes em debate público ou em círculos mais envolvidos com coisas de religião, falando de design inteligente, né? Que é uma teoria, uma pseudociência e uma teoria já refutada não sei quantas vezes na área da biologia. Mas se você busca o currículo dele, os artigos que ele publica, é um dos pesquisadores de maior influência internacional do Brasil, mas na área de química, não na área de biologia. Né? Ele defender essas coisas, na biologia, queimaria o filme dele pra caramba e ele provavelmente não conseguiria ter o alcance acadêmico que ele tem na biologia se ele ficasse defendendo o design inteligente lá. Mas como ele é da química, na química é irrelevante para a maior parte das coisas a posição sobre a evolução, então ele consegue falar sobre isso sem problemas, sem tantos problemas pessoais para eles. Então essa ideia de olhar para o programa de pesquisa pode ser relevante. E por fim, está cada vez mais comum, não estou dizendo que isso é desejável, tá? Mas é algo que está cada vez mais comum, é a gente olhar para outras referências em geral. Então, o pesquisador costuma disponibilizar os códigos dele em aberto, o pesquisador costuma disponibilizar as bases de dados de forma transparente, ele costuma disponibilizar conteúdo na internet, fazer divulgação, disponibiliza aulas. Tudo isso são referências de que, olha, a pessoa está bastante envolvida com isso, está preocupada com qualidade, está preocupada em fazer um trabalho sério, né? Enquanto em outros casos você vê que às vezes até parece interessante, você busca a pessoa estar compartilhando um monte de teoria da conspiração. Você fala, provavelmente, sim, será que essa pessoa vai adotar bons critérios na pesquisa dela se ela não está conseguindo aplicar em outras áreas? Então, não estou dizendo que a gente tenha que fazer isso, mas é importante saber que é cada vez mais fácil fazer isso, então cada vez mais as pessoas estão fazendo isso, até em parte internacional. Isso às vezes podem ser esses projetos ou coisas que você faz extra-acadêmicas
podem acabar contando um pouco. Então saibam disso também, que o que a gente está fazendo, as pessoas também podem estar olhando assim, tá? Tanto pesquisadores mais sêniores, quanto pesquisadores mais jovens, enfim, você pode estar sendo avaliado por essas coisas, tá? Então vamos para os exemplos práticos, tá? Então quero juntar o que a gente viu no vídeo anterior com o que a gente está vendo nesse vídeo, em 2 casos práticos. Então Luiz Carlos Mullion e Ricardo Felício, eles são 2 nomes que aparecem às vezes no debate público brasileiro, já deram entrevistas, já apareceram em programa de humor, enfim, negando o aquecimento global. Então, no Brasil é muito comum ter isso de que, olha, tudo precisa ter 2 lados, e esses 2 lados têm pesos iguais. Então, para quem não acompanha pesquisa sobre o clima, aquecimento global é um consenso científico, então não quer dizer que é uma unanimidade, tem pesquisadores sérios e trabalhos sérios que fazem críticas à interpretação maioritária sobre o aquecimento global existir e ter causas humanas, mas é um consenso científico que o aquecimento global existe e que ele tem causas humanas. Isso quer dizer que a grande maioria dos maiores especialistas da área tem uma posição e eles endossam essa posição. Então, o Luiz Mullion e o Ricardo Felício, eles estão contra um consenso científico e usam da titulação acadêmica deles, né, de pesquisadores que estão envolvidos em universidades públicas, como, digamos assim, um argumento de autoridade para dizer que eles sabem do que estão dizendo e que o que eles estão defendendo é que está certo e que o consenso científico está errado. Então, é uma afirmação extraordinária. Agora, vamos aplicar o que a gente viu no vídeo passado e essas ideias da gente buscar diferentes referências dos pesquisadores para ver se vale a pena dar um crédito para essa opinião ou se vale a pena a gente investigar e ler mais a fundo trabalhos publicados de algum deles. Então, vamos lá. E a ideia é que isso tem que tomar pouco tempo, viu, gente? Se a gente ficar aqui, se a gente perder 1 hora para fazer isso, é tempo demais. A ideia é ser, em alguns minutos, a gente formar alguma opinião sobre isso, que ela vai poder estar errada, claro, porque é uma heurística, então nunca perca isso de vista, sempre pode estar errado, mas pelo menos é melhor do que nada, é melhor do que acreditar de primeira, né? E é melhor ter algum critério explícito. Então vamos buscar aqui o Luiz Carlos Mullion, vamos ver o que aparece. Então estou no Google Acadêmico, busquei, então o que aparece aqui para mim? Bom, o que eu estou vendo, gente? Primeiro, tudo texto em português, né? Isso já não é o melhor dos sinais. Por quê? Porque o aquecimento global é um consenso científico internacional, mundial. Então, se a pessoa acredita que a posição dela está certa e que o consenso científico está errado, o que a gente espera? A gente espera que ela queira ficar muito famosa, que ela queira publicar e que ela queira mostrar para o mundo que ela está certa e os outros errados e entrar para a história da ciência aí como Galileu e como tantos outros, né, que mostraram uma verdade que as pessoas não estavam percebendo. Então é isso que a gente imagina. É isso que imagina que a pessoa queira. Mas aqui o que a gente vê, né? Um monte de texto em português. Já é um sinal de que você não está muito preocupado em ter o maior impacto científico possível. Segundo, olha, artigo parece ser um preprint aqui, Amazônia e o Globo. Nunca existiu aquecimento global. Entrevista, só uma entrevista. Emissão de gases e mudança climática. Ciência hoje, deve ser alguma revista sobre ciência, 1994. Não existe aquecimento global, diz representante, não sei o que, na América do Sul. Também deve ser alguma entrevista, artiguinho de jornal. Aquecimento global e terrorismo climático, revista Isto É. Quer dizer, nada acadêmico, né? Nada acadêmico. Então isso aqui, gente, já seria, usando essas heurísticas aqui que eu estou tentando passar para vocês, para mim já acenderia o sinal vermelho máximo, assim, como assim? O cara tá certo, um consenso científico tá errado, e o que aparece sobre ele
são só esses artiguinhos em jornal, tudo em português. O cara ele mesmo não acredita no que ele está dizendo. É isso que esses textos estão dizendo para mim, né? Bom, não vamos parar aqui, né? A ideia é isso, buscar referências cruzadas, cruzar diferentes fontes de informação e ver o que a gente encontra. Então ali eu fiz uma buscadinha rápida no Google Acadêmico. Vamos ver o que a gente encontra buscando no currículo Lattes. Então aqui eu estou acompanhando junto com vocês, viu, gente? Eu não conheço mais que superficialmente dos dois, tá? Tô olhando com um pouco mais de calma agora. Então, ó, o Luiz Mullion, ele defendeu o doutorado dele em meteorologia, legal, então quer dizer que pelo menos a área tem a ver com, com a posição heterodoxa dele, né? Mas em 1975, quer dizer que ele teve tempo de sobra, já deve ser professor aposentado, ele teve tempo de sobra para publicar sobre isso aonde ele quisesse, passar as coisas para o inglês, né? E mostrar para o mundo que o mundo está errado. Teve tempo de sobra. Então não é um jovem pesquisador, né? A gente pode cobrar aqui ter muitas publicações nessa área. Então aqui tem um artigo publicado em inglês, legal, Climate Dynamics. Eu não conheço essa revista, mas ela tem um JCR, já é alguma coisa. Quer dizer que ela tem pelo menos, está indexada na Web of Science e tem algum cálculo aqui de fator de impacto. Fator de impacto nem é dos piores, fator de impacto 4, fator de impacto bom. Não sei se para a área, né? Mas sim, não é uma revista ruim. Mas muitos coautores, ele não é o primeiro autor. Muitos coautores, não sei qual que é o padrão da área, isso muda de área a área, mas enfim, o papel dele pode ter sido muito menor. E é uma análise da variabilidade das chuvas no sudeste brasileiro. Então não tem nada a ver com o aquecimento global em específico, né? Foi publicado em 2017, é o mais recente, já faz 3 anos. Análises climáticas, aqui já é um texto português, né? Análises climáticas, filtro Roderick Prescott aplicado a índices atmosféricos, Revista Brasileira de Meteorologia. Então também não tem nada a ver com o aquecimento global necessariamente. Publicado aqui em 2015, também com vários coautores. Tendências de chuva na região metropolitana de São Paulo. Revista Brasileira. Então aqui já começam muitos textos em português, né? Aqui tem os outros em inglês, mas o tema dele parece ser esse tema de variabilidade da chuva. Então ele não estudou, não se especializou nessa coisa do aquecimento global, né? Considerações sobre aquecimento global antropogênico, aqui em 2008. Informe Agropecuária, que nem sei se é uma revista acadêmica científica ou não, mas se for uma revista de baixíssimo impacto nacional, né, não é algo que não é onde você esperaria ver publicado algo que vai mudar o consenso internacional, né? Então, muito bem, você tem um currículo aqui, quantidade razoável de publicações. Não vou falar muitas porque não é. Quantidade razoável. Daria um voto de confiança? Vamos olhar? Não, tá? Sinceramente, não. Houve tempo de sobra para tentar publicar algo, né, que mudasse esse consenso internacional que existe sobre o aquecimento global, mas não publicou, não fez questão, não parece ser o tema dele, não parece ser especialização, os melhores trabalhos aqui feitos com muitos coautores e não foi nessa área. Então, eu não perderia meu tempo com isso, principalmente não sendo da área de climatologia, eu não dedicaria meu tempo para tentar ver se tem algum mérito isso, tá, o que ele está dizendo. Tenho mais o que fazer. Pode ser que eu esteja errado e ele esteja certo? Pode, claro que pode. Mas as chances parecem muito baixas e ele mesmo não parece ter dado muito crédito para essa posição dele ao longo da carreira acadêmica dele. Então vamos ver o Ricardo Felício agora. Então, busco aqui Ricardo Felício, já aparece um texto, né? Vejam que nenhum dos dois tinha um perfil no Google Acadêmico, tá? Isso é relevante? Não muito, tá? Eu diria que é menos que um amarelo. Não é algo muito relevante. Mas pesquisadores, assim, de profissão e que querem normalmente têm o interesse em dar o máximo alcance possível para aquilo que eles estão fazendo.
criar um perfil no Google Acadêmico. O Google Acadêmico existe já há bastante tempo, tá? E não deixou de ser novidade faz muito tempo. Então, é um jeito de você dar mais alcance para suas publicações, de acharem fácil o que você está fazendo. Então, eles não terem um, assim, não quer dizer nada demais, mas também eu não interpreto como um bom sinal. Quer dizer, a pessoa não está muito preocupada, né? Um pouco de descaso, digamos assim. Vamos ver esse texto aqui. Mudanças climáticas e aquecimento global. Bom, pelo menos está no tema, né? Está no tema do aquecimento global. Publicado, de novo, uma revista brasileira que deve ser de baixíssimo impacto, com todo respeito aos editores e à área, enfim, mas que, como toda revista brasileira, tem baixíssimo impacto. E os critérios científicos são inevitavelmente menores também. Vamos lá. Resumo. Faz-se necessário ressaltar, em primeiro lugar, que problema ambiental não é problema climático. Tá? Já é uma introdução de resumo muito ruim, né? Faz-se necessário ressaltar, a gente já não costuma escrever esses resumos, vai ter os vídeos lá sobre como escrever bom resumo, tá? Mas começar assim já é meio descaso também. Não está agregando informação. Resumo é curto, né? Esse trecho aqui não está agregando informação nenhuma. Algumas áreas da ciência vêm cada vez mais caminhando por estradas tortuosas, que ao invés de racionalizar o universo, pregam exatamente o oposto. Aqui já é a famosa encheção de linguiça 100%, né? Essa frase não quer dizer absolutamente nada, meio poética, sei lá. Já, assim, sinal amarelo para vermelho, colocar algo assim no resumo de um trabalho que se pretende questionando paradigmas, etc. Ela vai utilizar sua fama de imparcialidade, neutralidade, etc., para justamente legitimar certas ações que só podem ser encaradas como mitológicas. De novo, né? Enrolação muito ruim. Até agora nada sobre o clima, nada sobre o objeto específico. A ciência climática trabalha para outros propósitos e fins e não para entender a atmosfera. E não para entender, parece uma afirmação muito questionável, né? Eu não sou da área, mas, enfim. É importante frisar muito bem, pois ninguém se pergunta por que a climatologia e a meteorologia agora vão determinar como todos os seres humanos do planeta devem viver. Aí já virou filosofia, né? Já virou filosofia. Isso aqui é uma pergunta de filosofia política, basicamente, né? E por que isso não ocorre? Simplesmente porque são evocados os 3 grandes medos da humanidade, a morte, o futuro e a mudança. Aqui já virou passeio, né? Virou piada. Então, assim, já deixou de ser um texto sobre climatologia, com certeza, né? Nem li o resto, mas assim, o resumo é isso, gente. O resumo é o que você tem, assim, você tem que vender o seu peixe, é o que você vai mais polir e o que você vai oferecer, digamos, de mais sintético, poderoso, sobre a seriedade da sua pesquisa e a qualidade da sua pesquisa. Se metade do seu resumo é encheção de linguiça ou algo que não tem nada a ver com o tema, dificilmente vai ser muito raro o resto do trabalho ser bom, tá? Porque aqui é um parágrafo, o resumo é um parágrafo só, que você tem todos os incentivos do mundo para fazer bem feito. E isso aqui é um lixo, né? Não quis dizer nada. Então, assim, o resto eu imagino que vai ser um lixo também. Mas é isso, é uma heurística. Pode ser que eu esteja errado? Esteja, pode. Tá? Pode, mas as chances são muito pequenas. Então, essa organização por pontos já é um negócio esquisito também. Vamos olhar as referências bibliográficas. Tá, aquecimento global. Aquecimento global, ciência ou religião, citado UNB. É uma citação mal feita aqui, com uma pesquisa que parece igualmente ruim. A fraude do efeito estufa. Parece outro texto, assim, de novo, livro, né? Livro, quer dizer, livro em português, quer dizer, não foi revisado por ninguém, pode estar escrito qualquer coisa lá. Não conheço os autores, mas enfim. Máfia verde, ambientalismo a serviço do governo mundial. Enfim, piada também, né? Então, muito ruim. Documentário. Aquecimento, causa justificando falso. Texto de congresso. Assim, péssimos sinais, né? Aqui é o lixo entra, o lixo sai, né? Péssimos sinais, quer dizer, essas são as referências
do texto que começa com aquele resumo lá. Você vai ler o resto, gente? Sim, quem quiser ler o resto, putz, olha o valor que você está dando para o seu tempo. Veja se esse é o melhor uso do seu tempo mesmo. Se você quiser dar umas risadas, talvez seja uma boa, mas não vale a pena. Ó, nas citações bibliográficas, sites fakeclimate.com, Fake Climate WordPress, canal do YouTube, TV Fake Climate. Assim, piada. Então, assim, isso aqui foi publicado. Quando eu falo do. Alguns, pode ser que me ouve falar da questão dos periódicos nacionais, talvez fiquem irritados, achem injusto. Eu concordo que tem casos que vai ser injustos, mas os casos que vai ser injustos, honestamente, vão ser minoria. Porque é isso, né? Olha o que passou pelo crivo da publicação. Além daquele resumo péssimo, né? Olha as referências, olha os sites, né, do que foi publicado. Não ficaria surpreso se o próprio Felício fosse amigo ou parte do corpo editor dessa revista, etc., que é o que acontece, né? Então, assim, enfim, gente, não, eu não daria crédito nenhum, tá? Não continuaria lendo porque eu acho que não vale a pena. E vamos ver, vamos buscar no Lattes só para dar um créditozinho aqui, né? Já que já estamos aqui. Ricardo Felício, vamos entrar no Lattes, ó, defendeu o doutorado em 2007, quer dizer, já teve 13 anos aí para publicar bastante coisa. É o que a gente espera, né? 13 anos já é considerável. Ainda está, digamos assim, está na fase mais jovem da carreira de pesquisador, mas já é um tempo considerável e que já pode ter publicado muita coisa. Artigos publicados. Quase nada publicado, né? Pouquíssimos artigos publicados, né? Menos de um artigo por ano. Variação na temperatura da superfície da cota de pedestre na avenida. Então ele estudou variação de temperatura na avenida 15 de novembro. Revista de Morfologia Urbana. Então publicou numa revista nacional um texto de temperatura numa avenida. Assim, alguém que tem conhecimento de fundo e que saberia disputar o consenso científico sobre aquecimento global. Estaria publicando numa revista dessas, um tema desses? Dificilmente, né? Se a pessoa realmente acredita nisso, dificilmente. Né? O texto que a gente acabou de ver aqui, 2014, o texto mais recente de 2015. Né? Ele é professor da USP e está há 5 anos sem publicar um artigo acadêmico. Quer dizer, já não está mais pesquisando, não está mais comprometido. É a coisa do programa de pesquisa, não deve estar envolvido com nada, né? Não deve estar envolvido em nenhum grupo de estudo, nenhum grupo de pesquisa, nenhuma atividade acadêmica de fato. É um péssimo sinal, né? Então, é isso, gente. Assim, pode ser que ele esteja certo? Pode. Mas basicamente por sorte, assim, dificilmente alguém que tem conhecimento, que conhece o tema a fundo, que conseguiria dar alguma contribuição real para esse tema, no sentido de disputar como uma heterodoxia, como se espera de uma heterodoxia científica, né? Que ela dispute o consenso científico e faça a ciência avançar, dificilmente vai ser alguém que vai publicar nesses lugares, fica 5 anos sem publicar nada. Então, a priori, eu que não sou da área, não dou valor nenhum para isso aqui, descarto completamente. Prefiro pôr minhas fichas no consenso científico, é muito mais provável eles estarem certos, tá, do que uma pessoa que ela mesma não parece botar muita fé que ela tá certa. Então, é essa a ideia, gente. Claro, aqui tá, são os dois exemplos só, 2 exemplos de pessoas que aparecem aí no debate público, que são feitas entrevistas com elas, colocando o outro lado, mas que numa pesquisa aqui do que 5 minutos ou menos de 10 minutos, a gente já consegue ver que eles mesmos não bancam o que eles estão dizendo, tá? A forma como eles estão levando a carreira de pesquisa não foi uma voltada para isso. Pode ser que isso esteja dando muito resultado para eles em termos de palestras, em termos de ganhar dinheiro por fora com outras coisas, mas em termos de pesquisa, nenhum dos dois bota muita fé no que eles mesmos estão dizendo. Então, alguns cuidados sobre essas heurísticas de decisão, tá, gente? É isso, a gente tem que ser cético o suficiente para não sair acreditando em tudo e cair nas teorias da conspiração, e a gente tem que acreditar o suficiente, tá, para também, de novo,
não virar alguém que acha que está tudo absolutamente errado. Então, a gente vai ter que... A gente não está aqui para tirar conclusões, então esse mapeamento que a gente viu deles não quer dizer que todas as críticas ao aquecimento global estão erradas. Não, pode ser que alguma delas estejam certas. A gente só avaliou se o que eles estão dizendo tem uma chance de estar certo ou não, e se eles têm alguma publicação relevante para bancar essas afirmações e bancar os argumentos de autoridade que eles mesmos colocam nesses debates. De falar, eu sou pesquisador da área, eu sou professor da área e estou aqui dizendo tal coisa. E a gente viu que não, tá? Então a gente não quer nem tirar conclusões, nem substituir o trabalho de ler os textos, mas a gente quer estimar o que vale a pena ler e o que vale a pena dar crédito antes de ler, né? Aquilo que a gente lê é aquilo que a gente estimou que vale a pena e concluiu que sim. Então a gente quer estimar o que vale a pena ler ou não. Então, pô, Thomas, nunca pensei sobre isso, nunca refleti sobre isso. Vale a pena você refletir. Aqui eu compartilhei algumas coisinhas extremamente simples de se eu for fazer uma pesquisa de 2 minutos, o que eu vou fazer e o que eu faço em praticamente todos os casos. Então estou compartilhando um pouco do que eu faço se eu tiver 2 minutos para pesquisar sobre alguém. Dá para ir muito mais a fundo que isso, tá? Mas se você não faz isso, ou se você, muito provavelmente você faz, mas não sabe o critério, vale a pena você refletir sobre os seus critérios. Eu leio o que tal pessoa me indica, eu leio o que o meu orientador me indica, eu leio o que não sei o que lá. Enfim, reflita sobre isso explicitamente, porque é inevitável a gente fazer esse tipo de julgamento sobre o que vale a pena ler ou não. Se você não refletiu sobre isso de forma explícita, quer dizer que você pode estar adotando heurísticas ruins. Você pode estar escolhendo ler coisas... Nem você sabe os critérios daquilo que você está lendo e o que não. O que atende aos seus critérios de qualidade e o que não. Então vale a pena refletir de forma explícita, né? Algo que está sempre... Não é ciência de foguete, não tem uma linha divisória clara entre o certo e errado, mas vale a pena ir criando esse aprendizado e criando esse rigor. Né? Então é isso que eu quis trazer para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham achado interessante. A ideia aqui com alguns princípios, algumas heurísticas, né? Pode ser mais fácil deixar de depender de indicações de pesquisa, seja de professores, sejam de outros pesquisadores, e pode ser mais difícil você cair em charlatões ou acreditar em pesquisas aí toda furadas, afirmações sensacionalistas e etc. Então, é essa a proposta, gente. Espero que vocês tenham achado interessante. Se você gostou do conteúdo, vai lá, dá um clique, ajuda a proposta, inscreva-se no canal e muito obrigado pela atenção, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.